Abrir os olhos para parecer mais aceso, né? Boa noite. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de Banco de Dados 1. Nós vamos encerrar o módulo 2, modelo relacional. Mas antes de nós falarmos de operações, eu gostaria de fazer um flashback, porque a aula passada foi uma aula densa, lembra? Foi uma aula realmente emocionante, porque a gente viu muita coisa de modelo relacional. Nós vimos primeiro o que era relações ou tabelas, aprendemos o que era campos, aprendemos o que era registros, né? Vimos, né, como funcionava, né, a questão de entender que uma relação é um conjunto, onde os elementos são os registros e assim por diante. Também falamos que foi a principal, né, que consumiu grande parte da aula, a questão de restrições. Então nós aprendemos restrições de domínio, que é você estabelecer o tipo de dado e estabelecer também possíveis condições de valor. Por exemplo, eu crio o campo idade e digo que o campo idade é inteiro. Então isso é uma restrição de domínio. Mas eu posso ir além. Eu posso dizer que é inteiro e dizer que só vai aceitar valores maiores que iguais a 18 anos. É o número 18. Então maior ou igual a 18. Então é uma restrição de domínio. Estou indo além só do tipo de dado, né, mas eu estou definindo uma restrição de domínio. Nós falamos também de restrição de nulidade. Lembram, né, do null e do not null? Né, aqueles campos que podem aceitar nulo. E lembrando, nulo não quer dizer vazio. O nulo significa desconhecido ou que naquele momento não pode ser informado, né, no momento do cadastro. A gente comentou também sobre isso também. Falamos sobre chave primária, e foi realmente uma das partes que a gente mais demorou, porque é uma das partes mais importantes. Vocês entenderam que a chave primária é um campo único, né, e que esse campo será utilizado como identificador principal da tabela. Para chegar à chave primária, vocês entenderam o conceito de superchave. Você vai pegando o conjunto de atributos, né, e vai tirando aqueles, né, que não são interessantes, mas que continuam mantendo a unicidade. E você pode chegar ao ponto onde você tem duas ou mais campos que podem ser identificador. Numa tabela, por exemplo, eu posso ter código e CPF. Aí lembra que a gente comentou que isso é chamado de chave candidata. E aí você, como administrador de dados, como profissional de dados, escolhe qual dos dois campos você quer que seja o identificador principal, escolhendo assim a chave primária ou primary key, né? Nós falamos também que foi outra coisa que a gente montou um raciocínio bem bacana, né? Se você, porventura, que está assistindo o vídeo, não está entendendo, assista o vídeo anterior, da aula passada você vai entender. Nós montamos um raciocínio, né, bem elaborado em relação a como chegar ao conceito de chave estrangeira. Lembra? Chave estrangeira nós vimos que nada mais é do que um campo-chave primária em uma outra tabela para estabelecer o relacionamento entre os registros. Né? Por exemplo, quando eu tenho um cliente e tenho um pedido, o pedido sempre está atrelado a um cliente. Para fazer essa ligação, você vai pegar a chave primária do cliente, que é único, que é identificador, e vai colocar como atributo na tabela de pedidos. E aí nós vimos que esse atributo é chamado de foreign key, né, ou chave estrangeira. Não é isso, Elisiane? Não é isso? Foreign key? Não é isso? Falei certo? Foreign key. Não é isso? Não sabe nem o que eu estou falando. Intrometido, nem é da aula, não está nem... Né? Pois é, então ele estava comentando, a chave pelo menos sabe o que é, né? Agora falar é outra história. Mas enfim, foi claro, sim ou não? Então nós terminamos exatamente falando, e nós falamos também aqui, só para voltar, sobre o diagrama, né? Nós terminamos a aula passada exatamente falando sobre como montar um diagrama relacional, onde você representa as tabelas, os atributos chaves, né? Quando tem chave estrangeira, quais são os atributos de chave estrangeira. Comentamos sobre essa questão, né, nessa tabela, né, que tem, né, chaves estrangeiras de duas ou mais tabelas formando uma chave primária. Está tudo explicado bem direitinho, nós vamos exercitar também já, né, nos exercícios que a gente vai estar passando aqui, tá? Ficou pendente, né? Na verdade, até na aula passada podia ter terminado, mas como realmente tinha sido muito densa a aula, né, eu deixei para terminar hoje, que foi só falar de operações que acontecem no banco de dados relacional, tá? Então, por favor, deixa eu ver aqui, a Cássio, por favor, primeiro tópico, basicamente... Tá? Então, a primeira operação, Chagas, por favor, enquanto eu vou ajustando aqui a câmera, você pode prestar atenção, vai. Ou seja, definir a estrutura do banco é você usar, né, os comandos create, alter e drop. A gente vai ver isso na linguagem SQL. Mas uma das operações que o usuário faz é criar o banco, criar o esquema do banco, né, criar a estrutura que vai receber os dados. Tá ok? Wagner, segundo subtópico, constrói...
que nós não vamos ver aqui, tá? É só em banco de dados 2, que a gente comenta sobre a possibilidade, sobre a questão de arquivo de dados, como o dado é armazenado no arquivo e assim por diante, tá? Eric, o último subtópico. Manipulam um banco de dados através de instruções. consultar dados armazenados. Atualizar o banco de dados e gerar relatório. Então, basicamente, os usuários, quando a gente diz usuários aqui, usuários incluindo os administradores, o pessoal da TI, né? Eles fazem essas três operações. Define a estrutura do banco, define como vai ser o armazenamento e manipula os dados. É claro que o usuário leigo ele vai ficar com o último, enquanto nós ficamos com os outros dois. Tá ok? Fala aí o último tópico. Enquanto As operações de definição e construção de banco envolvem manipulação dos dados envolve concorda, né? Manipular os dados, né? Select, Insert, Update, que a gente vai estar vendo na próxima aula, que é a linguagem SQL, manipula exatamente a instância do dado. Lembra? Esquema instância, a gente viu no módulo 1, está lá nos vídeos e nos slides também das aulas anteriores. Tá? Deixa eu ver aqui. Gleidson, por favor. Basicamente, as operações de uso relacional podem ser categorizadas em recuperações e atualizações. tá? Josiel, as operações básicas. pode mudar os estados das relações do banco de dados. Mudar os estados em relação à instância, ou seja, os dados que estão contidos na relação, ou seja, na tabela, tá? Então, vai lá, primeiro, José, inserção. Ou seja, quando você insere, você está passando um conjunto de valores que descreve um objeto ou um evento do mundo real para ser inserido naquela tabela, para se tornar elemento daquele conjunto. Então, quando eu passo, por exemplo, um novo aluno, eu passo lá, matrícula 1234, nome, Chagas, e-mail, chagas@chagas.com, eu estou passando um conjunto de dados. Esses dados, então, a ideia é o quê? Que eles sejam inseridos, ou seja, façam parte agora desse conjunto que já existe lá armazenado. Tá ok? Morgana, segunda operação, que é a exclusão. Importante é o que ela vai ler agora. Continue. Caso a chave primária do registro seja referenciada em outras tabelas, é possível que a remoção seja bloqueada ou que aplique-se um efeito cascata nas tabelas. Presta atenção, que aqui eu vou perder um tempinho. A gente vai ver isso na linguagem SQL, mas é bom que você já vai sair daqui sabendo o fundamento. Quando você tem uma tabela, né, uma tabela que tem relação com outras, quando você define essa relação, você vai definir qual vai ser o tipo de propagação das alterações, caso ocorra alguma alteração no registro que é a chave primária. Como assim, professor? Se eu tenho um cliente e eu tenho os pedidos do cliente, daquele cliente, se eu apagar o cliente, o que é que vai acontecer com os pedidos? É isso que você tem como configurar, essa propagação. Você tem a opção, por exemplo, de bloquear, ou seja, não posso apagar o cliente enquanto eu tiver pedidos atrelados a ele. Eu tenho essa opção. Eu posso, então, evitar realmente a exclusão, enquanto eu não apagar todos os pedidos, né, que estão ligados àquele cliente, ele não pode excluir o cliente. Tá? É uma forma. Tá, que você bloqueia. Outra forma é a opção Cascade, que é o cascata, como o nome já sugere, se eu apago um cliente, apago todos os dados que estão ligados àquele cliente, ou seja, todos os pedidos daquele cliente seriam excluídos, né, automaticamente mesmo. Você deu um delete no cliente, quando você vai no pedido, não tem mais nenhum pedido com aquele cliente. Ou ainda, você pode setar nulo, né, o que quer setar nulo? No campo na tabela pedido, eu não tenho o campo que representa exatamente a chave, né, o identificador da outra tabela, ele trocar o código do cliente pelo nome null. Então eu sei que o pedido existiu, mas que está atrelado a um cliente que não existe mais no sistema. Tá? Ou set default, você só vai entender o default, né, que é o default, quando tiver vendo SQL. Mas é setar um valor padrão para esses clientes. Então, por exemplo, no meu sistema, vamos supor que cliente, né, de balcão, ou cliente sem cadastro, o código dele é 999. Aí eu posso setar, Lucas, para quando eu apagar o cliente, por exemplo, paguei o cliente 10. Aí todos os pedidos que tinha lá, cliente 10, na verdade, ele vai substituir por 999. Para ficar esse valor padrão. Então você tem essas quatro opções: bloqueio,
ou seja, não apago, porque eu tenho valores relacionados. Cascata, ou seja, apaguei o dado da chave primária, tudo que está relacionado também é excluído. Tá? Tem o set null, que é apago, né, da tabela que tem a chave primária, e onde tinha o código do cliente que eu apaguei, eu troco por nulo. E o set default, que é onde eu apagar, né, onde tinha o código do cliente foi removido, ele vai trocar pelo valor padrão que você definiu para aquele campo. Fica claro? São essas operações que vocês têm que conhecer, porque vocês vão trabalhar com essa questão. E isso também exige exatamente esse cuidado, porque muitas vezes, para alguns casos, é interessante você aplicar o cascata, mas em outros não. Por exemplo, numa tabela de pedidos, como esse caso do site, não é interessante que você apague os pedidos se você apagar um cliente. Por quê? Porque os pedidos fazem parte do balanço final do ano da empresa. Foi uma venda que foi feita. O cliente não quis, o cliente saiu do sistema, mas ele não fez a venda, ele não pagou. Então, no final do ano eu tenho que ter aquela informação. Eu posso não ter o cliente, mas eu preciso do valor que ele comprou, porque entrou no meu caixa. Se eu aplicar a cascade, eu vou perder as vendas do cliente, eu vou gerar inconsistência. Então, nesses casos, como eu disse, ou uso o set null ou uso o set default, né, para evitar esse tipo de problema. Foi claro? Já em outros casos, não há problema. Por exemplo, no caso aqui da FANO, né, eu posso, a nível só acadêmico, tá? A nível acadêmico, por exemplo, posso chegar quando excluir um aluno, excluir tudo o histórico dele, tudo que ele fez e tal. Claro que isso não acontece, fica o registro, mas supondo eu poderia, muito bem. Ponto. Não vou nem tão longe, não como o acadêmico, né, como instituição de ensino superior. Um centro de treinamento. Seu treinamento, o cliente se cadastrou, ia fazer o curso, cancelou. Eu posso não apagar tudo daquele cliente, só apagar o cliente e já apago tudo que está relacionado a ele. Foi claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender a diferença entre os quatro? Tá? É muito importante vocês compreenderem isso. Tá? Então, o problema não é excluir é fácil. O problema é que essa exclusão, né, a chave primária dessa tabela estiver envolvida com outras, como é que vai ficar essa propagação dessa exclusão? Porque uma vez que o cliente não existe, nesse exemplo que eu dei do cliente, do pedido, uma vez que o cliente não existe, o que é que vai acontecer com o pedido que o cliente fez? Aí você tem que dar um fim. E aí esse fim pode dizer, não quero que apague o cliente quando tiver pedido. Ou então, né, apaga o pedido, que não pagou o cliente, pagou o pedido. Ou então, seta nulo, ou então seta valor padrão. Tá? Que geralmente as pessoas clicam 999, né? Alguns já viram, né? Às vezes você vai comprar essas lojas no balcão, aí quando você não tem cadastro, você coloca lá 99, aparece consumidor final, alguma coisa assim, quando não tem nenhum cadastro específico. Tá? Então seria isso o valor padrão, tá? Que o campo vai assumir. Bárbara, tranquilo? Matheus, ok? E, Matheus, alterar, por favor. Vamos continuar. A gente vai ver na linguagem SQL que você tem que colocar uma condição, tipo, quero alterar o nome para Cicrano, onde, né, o código for 1, onde o nome é fulano, etc. Porque se você não colocar, ele vai pegar todos os nomes da tabela e vai alterar para Cicrano, e você não quer isso. Tá? Então tenha cuidado quando você for usar esse tipo de comando, a gente vai falar depois quando estiver vendo a linguagem SQL, tá? Mas é importante dizer que a alteração, na verdade, era uma operação de exclusão seguida de uma inserção, tá? Com os valores alterados, tá? E que eu tenho que ter cuidado, porque se eu não disser uma condição, por exemplo, eu quero alterar o nome, por exemplo, eu quero alterar o valor do produto, mas somente para aqueles produtos cuja categoria seja moda básica. Aí então ele vai procurar os registros, somente aqueles que for moda básica vai alterar o preço, porque senão ele altera a tabela inteira, e você não quer isso. Tá? Você não quer isso, não existe Ctrl Z em banco de dados. Tá? Se você fizer uma lambança, tá? E não tiver dentro de uma transação, realmente você fizer só um comando, se você colocar um begin transaction, pode ir, beleza, que aí você pode dar um rollback. Agora, se você pegar e só escrever lá, né, update table, update cliente 7, nome igual a Chagas, pronto, todos os alunos aqui da FANO passarem a ter o nome Chagas. Tá? Você não quer isso. Tá? Não que Chagas seja nome ruim, né, mas é porque realmente você vai perder todos os dados. Não há Ctrl Z em banco de dados. Tá ok?
E é isso que a gente, né, faz as reflexões. A gente já fez a revisão aqui no começo da aula, né? Então é aqui onde exatamente a gente termina o módulo. Nós vamos fazer agora uma prática, mas você do vídeo não vai ver, porque é um estudo de caso, tá bom? Mas nós terminamos já o módulo 2. Na próxima aula, nós vamos já começar o módulo 3, que é a linguagem SQL. Aqueles que porventura preferirem, né, recomendo, né, claro, quando possível, que traga seu próprio notebook com o SQL Server instalado, tá? Mas se não tiver, tá, as máquinas daqui, a gente vou dar uma checada, ver como é que tá a instalação, tá? Para poder, próxima aula, vocês terem já como fazer as brincadeiras, tá ok? Mas é importante, eu recomendo fortemente que, se possível, né, você utilize realmente sua própria máquina, é mais negócio, tá? Mas se não, também a gente vai tentar desenrolar aqui, aqui no laboratório. Tá ok? Então nós vimos o módulo 2, teorias e conjuntos, depois falamos dos conceitos básicos e restrições, foi a aula passada, e também as operações. Tá? Módulo 2, então, né, plano de ensino encerrado, né, e por sinal, um dos grandes tópicos da disciplina. Tá? Além dele, só tem mais dois grandes, que é a SQL e o modelo de entidade de relacionamento. Tá? Então já viu, vamos dizer assim, já estamos em 33% dos tópicos realmente da disciplina. Tá ok? E hoje nós vamos só fazer agora as práticas para poder exercitar isso. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Para você que nos acompanha, hoje o vídeo é pequenininho, rapidinho, tá? Mas como eu disse, minha sugestão, dá um flashback aí na sua lista, né? Playlist, deixa eu ver aqui, estou aqui, para cá, né? Então bem aqui, né? Deve estar aparecendo a lista, né? Com todos os, é aqui. Sei lá, você sabe, isso aí da tela, você sabe se é aqui ou aqui. Mas tem a lista das aulas anteriores, principalmente a aula passada. A aula passada é uma das mais importantes do curso inteiro. Tá bom? Então você que nos acompanha, assista, reassista, assista de novo e qualquer dúvida estamos à disposição. Então, para você que nos prestigia, um forte abraço e até a próxima. Tchau!